texto bem conhecido nosso, nos diz, versículo 1: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, igreja? Podeis tomar o vosso assento, expressar aqui desde já um feliz ano novo a toda a igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe de maneira poderosa em todas as áreas da sua vida. Este ano aqui, o nosso pastor, na visão do nosso pastor, nós estamos com o tema Tempo de Crescimento, e que você cresça em todas as áreas da sua vida, que esta igreja, nossa igreja sede, através do nosso pastor presidente, venha crescer poderosamente, que o seu crescimento em ambas as formas e de todos os jeitos, que a igreja cresça de maneira sobremaneira, de maneira poderosa. E um dos jeitos da maneira a crescer, como nós costumamos falar, ou nós ganhamos almas para Jesus, ou as irmãs, os irmãos aí vão ser papai novamente, para a igreja continuar crescendo. Mas é um tempo do crescimento, e então, ou nós corremos de um lado, pastor Valdir, ou nós vamos correr do outro lado, mas vamos crescer em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado, pastor Rogério, muito obrigado pelo convite. Todos os pastores que aqui estão, confesso que estou que nem um bambu, a perna tremendo aqui, pastor falando, começou ainda a citar o nome dos pastores, nem tinha visto todos, aí eu comecei a reparar, piorou, pastor Valdir, piorou, meu Deus do céu. Deus em Cristo vos abençoe, pastores, obreiros, irmãos, irmãs, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Confesso que sou o menor aqui, me sinto na condição de sentar e ouvi-los, os irmãos pregarem, ministrar. Tenho certeza que são pessoas de Deus. Muito feliz aqui com a presença da irmã missionária Marinalva, irmã Cleonice, são ali do Jardim Rosina, que pregam, muito conhecem Bíblia, poderem estar aqui pregando e eu ouvindo as irmãs, que seria uma honra para mim também. Muito feliz. Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Irmãos, conferência a propósito, Deus colocou este propósito no coração do nosso pastor presidente, e terminando aqui, eu já inicio ali no Jardim Rosina, no mesmo propósito, de quarta até domingo, nesta conferência, pedi autorização do pastor, a visão está aqui, eu já passo para lá também, para nós dar continuidade, Deus nos abençoar. Então, aqui termina a terça, e lá no Rosina já, para os irmãos que querem vir de lá para cá, então falei, vou começar depois. Então termina a terça, na quarta nós começa lá, vai até o domingo, e é bênção, em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe, irmãos. Conferência a propósito, e conforme nosso pastor já leu aqui, o texto de Eclesiastes diz que para tudo há um tempo determinado, para tudo tem um propósito estabelecido. Quando eu meditava neste texto, quando eu meditava nesta palavra, eu fui querer entender o significado de propósito para eu conseguir transmitir esse texto. Serei objetivo aqui na palavra a qual Deus colocou no meu coração. E um dos significados de propósito, sei que tem irmãos que já pregou aqui ontem, já iniciou ontem, muitos que, os demais que virão após aqui, serão muito mais eloquentes
nas palavras do que eu, mas um dos significados de propósito é o que se fazer, realizar, plano, intuito, alvo. Propósito é o que se quer fazer, é um plano, é um intuito, é um alvo. Então, propósito, uma linguagem mais popular, é uma meta que nós queremos buscar, estabelecer, algo planejado, o que se fazer, realizar, o que realizar, como realizar, um plano, um intuito, um alvo. Propósito, ele nos dá clareza sobre o que queremos, nos impulsiona a fazer o que é preciso para alcançá-lo. Então, quando nós estabelecemos um propósito, esse propósito, ele nos dá clareza sobre o que nós queremos, ele nos impulsiona a fazer o que é preciso de maneira a alcançar, a almejar ou a conquistar. E para se viver o propósito, nós precisamos entender alguma situação. Para viver um propósito, para alcançar um propósito, você precisa entender aonde você quer chegar, como quer chegar e o porquê disso. Então, para viver um propósito, você precisa entender aonde quer chegar, como quer chegar e o porquê disso. E aí nosso pastor já nos antecedeu aqui, né, no seu propósito, no seu objetivo de estudo, de excelência, ele conseguiu alcançar o seu propósito, e nesse objetivo foi-lhe concedido uma oportunidade de colocar em prática isto que ele buscou, que ele almejou, o propósito de vida, de estudo, enfim. Então, para a nossa vida, seja espiritual, seja material, seja financeira, em todas as áreas que nós queremos estabelecer um propósito para nós, nós precisamos entender aonde nós queremos chegar com este propósito, como nós queremos chegar neste propósito e o porquê. E o porquê disso? E para nós conseguir entender isso, nós temos que entender também que o nosso propósito, ele tem que estar alinhado à vontade de Deus, alinhado ao querer de Deus, alinhado se o nosso propósito também é o propósito de Deus, que na oração faça a tua vontade, né? Nós oramos, faça a tua vontade. Então, às vezes o nosso propósito não está na vontade dele, então o nosso propósito tem que estar alinhado com a vontade de Deus, com a vontade de Deus. E eu lembro, né, quando cheguei, o porquê disso, eu lembro que meu pai vivo, né, eu estava me preparando para casar, e os irmãos eram usados aqui de maneira eficaz para falar, Deus vai te usar, e eu estava estudando, pastor Rogério pastoreou lá o Rosina, onde eu estou hoje, e lá eu comecei a tocar violão, aprendi a tocar violão, lá estava satisfeito aprendendo violão, pastor Rogério veio para cá, e aqui tinha muitos músicos, e eu falei, está sobrando só o teclado, vou estudar o teclado, Silvano, né, o presbítero Silvano tocava teclado, eu falei, ele toca, prega, eu falei, a hora que ele pregar eu vou para o teclado, né, que é a única vaga, e eu feliz com isso, falei, vou ficar na música, e vou ficar tranquilo nisso, e Deus falou, não quero isso para você. Eu falei, não Deus, mas esse é o meu propósito, está muito bom aqui, nisso que eu estou fazendo está ótimo. E aí casei, Thalita, né, um mês de casado, Thalita descobriu um mioma, precisou passar uma cirurgia, um mês de casado, mal sabia cuidar de mim, fui cuidar dela também, foi misericórdia. Antes de eu me casar, Deus para si tomou o meu pai. Meu pai teve um AVC, em 11 dias ele veio a falecer, faltando 2 meses para o casamento. E eu falei, Deus, eu não vou casar, vou abandonar tudo. Eu tinha feito um voto, né? Um dia andando com a Thalita no centro de Mauá, no shopping, vi uma geladeira na promoção nas Casas Bahia, e nós foi e comprou, não tinha casa, não tinha nada, e era o dia do meu aniversário, e eu falei, daqui 1 ano, este é o voto que nós fazemos. Daqui 1 ano, eu vi na agenda, no outro ano, o meu aniversário era no sábado, eu falei, daqui 1 ano nós vamos casar, e este é o voto que eu faço. Comprou uma geladeira e ficou lá mesmo na loja. Falei, quanto tempo pode ficar? Ele falou, 6 meses. Falei, então deixa 6 meses aí que eu tenho 6 meses para arrumar uma casa para colocar a geladeira. Deu 6 meses, não tinha casa para colocar a geladeira. Levei para minha mãe a geladeira. E neste propósito que eu queria, que eu almejava, não estava alinhado à vontade de Deus. Então Deus precisou me encaixar no propósito dele, me encaixar na vontade dele. Deus para si tomou meu pai, eu falei, vou abandonar, não vou casar. E minha mãe falou, você fez um voto, e quem não cumpre um voto é
tolo, então você vai cumprir o seu voto, você vai casar sim. Né? E para os irmãos que conhecem a história, meu cunhado, pastor Biratã, tinha retornado para cá, faltava pouco tempo, era dezembro, e ele arrumando emprego, tinha acontecido uma situação, ele ficou detido por uma situação que não tinha nada a ver com ele. Falei, eu não vou casar mesmo, minha irmã ia ser madrinha, meu cunhado, falei, agora que não dá para casar mesmo, não tenho pai, não tenho cunhado, minha irmã não quer ser mais madrinha. Eu falei, agora, e chegou o casamento, eu nem sabia quem eram os padrinhos, né, a família que estava ajudando já escolheu os padrinhos, que eu não sabia mais quem chamar, me perdi, mas casei. E aí quando eu entendi isto, e aí Deus falou, e o propósito? Eu falei, Deus, eu estou no seu propósito, Senhor, eu vou abandonar essa minha vontade aqui, eu estou no teu propósito. Eu lembro que um dia eu peguei uma folha e eu falei, eu vou escrever um livro aqui, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? E até hoje eu tenho só essa folha com a capa, por que Deus fez isso comigo? E até hoje eu não consegui escrever o resto do livro, porque não é o que Deus fez comigo, eu que saí do propósito, da vontade de Deus. Quando eu entendi o propósito e a vontade de Deus, Deus me deu vitória e eu continuei avançando. E hoje eu não entendo por que Deus fez isso comigo, hoje eu entendo porque Deus cumpriu o propósito na minha vida. Então, o que você precisa entender onde você quer chegar com isto. Como quer chegar e o porquê disso? E o porquê disso? Quem vive o propósito encontra um sentido no que faz ao fim de alcançar o propósito. Quem vive o propósito alcança sentido no que faz a fim de alcançar este propósito. Ele é motivado, eu preciso. Sabe quando você tem uma meta? No final do ano eu vou comprar um carro e você trabalha por isso. Final do ano eu vou fazer uma viagem, você trabalha por isso. Um propósito é uma meta. Então quem tem um propósito, ele encontra sentido no que faz. Então nós estamos aqui, parece ser sem sentido, né? Para que o pastor Rogério está fazendo um culto desse aqui, começo de ano? Eu estou aqui, está todo mundo, né, ainda viajando, descansando. E eu estou aqui, não, você está estabelecendo um propósito para a sua vida. E seja feliz, e seja avante nisso que você está colocando diante de Deus, e você vai ver Deus te honrar de maneira sobrenatural. Então, nós, quando temos um propósito e fazemos isto a fim de alcançá-los, motivado por Deus, pelo Espírito Santo, nós não fazemos o que nos pedem para fazer para agradar os outros, não, nós fazemos para agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, em primeiro lugar, é para agradar a Deus. O nosso objetivo, enfim, é agradar a Deus. E o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, né? O justo, ele viverá da fé. Então, o maior motivador do nosso propósito não é fulano, não é o vizinho, não. O maior motivador do nosso propósito é a nossa fé. E o texto de Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, ou seja, eu tenho um propósito, mas eu não estou vendo, mas mesmo assim, a fé me motiva a avançar, acreditando que mesmo não vendo, não tendo em mãos, não apalpando, não pegando, Deus vai fazer acontecer. E nos lembra muito bem daquele testemunho que o pastor Rogério outro dia contou aqui, aquilo me marcou, pastor Rogério. Estou pedindo para Deus essa ousadia, aquele irmão que foi na concessionária e colocava a mão no carro, e agradecia, um dia, 2 dias, 3 dias, passou-se alguns dias, o dono da loja veio e falou, o que você está fazendo? Ele falou, só vim agradecer. Agradecer por quê? Porque esse carro aqui vai ser meu, motivando. Ele não tinha condição, não tinha como fazer, mas a fé era o motivador dele, a fé era o motivador. Um dia, 2 dias foi, o dono começou a se injuriar com aquela situação, todo dia ele ia lá, colocava a mão no carro e agradecia. Um dia ele chegou lá e o dono, não aguentando mais aquela situação, falou, está aqui a chave do carro, vai embora, esse carro é seu. Ele não pediu, ele não implorou, mas ele colocou a fé em ação, e firmado num propósito que aquele carro seria dele, Deus assim o honrou. Nesta noite, deixa eu te falar uma coisa, alguém vai olhar e vai dar risada, alguém não vai acreditar, mas continue firme no propósito e Deus vai te honrar. Romanos 1:17 diz que o justo, ele viverá da fé. O justo, ele vive da fé. Vive da fé. Então, viver da fé, muitas vezes nós não vamos ver, não vamos apalpar, mas vamos continuar acreditando que Deus vai fazer. Então, a pergunta é importante ter um propósito? É importante ter um propósito, né? Benjamin Disraeli, um escritor, historiador, enfim, um político da sua época, ele escreveu, o segredo do sucesso é a constância do propósito.
Benjamin Disraeli, um escritor, um historiador, um político lá de 1800, ele falou: o sucesso, o segredo do sucesso é a constância do propósito. Quer ter sucesso? Mantenha a constância no seu propósito. Qual o propósito que você tem que colocar diante de Deus hoje? Qual que é o propósito? William Shakespeare escreveu: todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Quando o propósito não é firme, ele escapa das suas mãos. Você quer ter sucesso? Mantenha a constância. Na psicologia, indivíduos que têm um senso claro do propósito tendem a ser mais resilientes diante dos desafios. Ou seja, quem tem, que tem senso claro do seu propósito, tem um entendimento claro do seu propósito, ele consegue ser mais resiliente diante dos desafios que vão surgir. Nós estamos em janeiro ainda. Quantos desafios virão para você, para fazer você desanimar, para fazer você desistir do seu propósito, do seu objetivo? Mas se você tem clareza do propósito que você está colocando diante de Deus, do propósito de Deus na sua vida, vai vir vendavais, vai vir tempestade, mas nada disso vai tirar você do foco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um personagem muito bem que se encaixa neste texto, ou neste propósito, é o homem por nome de Jó. Jó, ele tinha clareza de propósito, ele estava lá com a sua casa, com a sua família, se alegrava, estava ali com a sua família, e o texto diz que ele oferecia sacrifícios a Deus por sua casa, por sua família. Mas aí veio o inimigo lá, tendo uma conversa e rodeando: viste meu servo Jó, uma conversa com Deus, viste meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E aí falou: também daquele jeito, daquele jeito, tendo as posses, tendo o que ele tem, aí é muito fácil. E o que Jó tinha a ver com a história? Nada. Jó está lá tranquilo, oferecia sacrifício a Deus pela sua casa, pelos filhos, estava com a família, mas lá no mundo espiritual já estava se travando lá uma batalha. E aí nós entendemos o texto que a nossa guerra, ela não é carnal, ela é uma guerra espiritual. Então, para você alcançar o seu propósito, muitas vezes vai ter guerra, vai ter pelejas, vai ter situações, e você fala: mas por que essa pessoa está contra mim? Aí você leva para o campo espiritual, entendendo que a sua guerra é espiritual, e Deus vai te fazer ser vitorioso. Porém, Jó, a mulher dele fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele perde os filhos, ele perde a casa, ele perde os seus bens, fica enfermo, lançado em terra, mas ele não perde o seu propósito. Em um momento ele se levanta e fala: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. Ele não perdeu, tinha clareza de propósito. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas você perdeu sua casa. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas você perdeu seus filhos. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas você perdeu seus bens. Eu sei que o meu Redentor vive. Em algum momento ele vai se levantar ao meu favor. Em algum momento ele vai se levantar pela situação que eu estou vivenciando. Os seus amigos vêm e falam: Jó, fala logo, você pecou, você errou, o que você fez? Fala aí para acontecer isso. Você fez alguma coisa? E Jó, tentando ali com seus amigos, não tinha palavra, não tinha justificativa. O que ele tinha feito? Nada ele tinha feito. Ele questiona o próprio Deus, e quando Deus fala com ele, ele coloca a mão na boca, ele fala: eu falei de coisas que para mim é melhor ficar quieto. E aí no capítulo 42, ele entende e fala: mas eu estou no propósito, e o meu propósito eu não posso perder o foco. Então ele volta para um sentido primordial, que o pastor já falou aqui, que é o clamor, é a oração. E o texto diz: enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro, a história de Jó. Deus mudou a história dele. E aí o texto diz que ele foi, Deus o abençoou, dando casa, dando bens, dando posse, dando família. Deus o abençoou de maneira sobrenatural. Clareza de propósito. Nesta noite entenda isso: não é porque você está aqui fazendo um propósito que vai ser bênção, que vai ser maravilha. Não, em João 16 diz: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele já venceu o mundo. Então não é porque ele venceu que ele nos isenta de aflições, de decepções, de frustrações. Não é porque ele já venceu que nós não vamos passar nada, mas mantenha firme o seu propósito e você será bem sucedido. Paulo e Silas, eles tinham um propósito tão bem estabelecido, sabiam tão bem o que eles queriam para a vida dele, que quando eles estão presos, estão lá na cela, presos, acorrentados, tinham apanhado, sangrando, doendo-se. Eu, misericórdia, trabalho em hospital, vejo lá ferida, machucado, misericórdia, tem ferida que dói em mim, tem machucados que dói em mim. Imagina Paulo, Silas, açoitados, estavam lá presos,
erros, sem ter cometido nenhum erro. Era já para desanimar, para murmurar, para desviar, mas eles tinham clareza de propósito. Paulo, ele fala: olha, eu tenho clareza de propósito, Silas, eu não sei você, mas enquanto eu estou vivo, eu vou pregar Cristo, é o meu propósito. Mas aí Silas olha para Paulo: mas se você morrer? Se eu morrer, eu vou para o céu, é o meu propósito final, eu tenho clareza de propósito. Aí Silas olha para Paulo e fala: mas e aí, o que nós vamos fazer aqui? Estamos presos, está doendo, não tem remédio, não tem nada, então vamos fazer alguma coisa aqui para manter firme o nosso propósito. Enquanto você ora, eu vou cantar, quando você parar de cantar, eu vou cantar e você vai orar, mas nós vamos ficar firme no propósito. Enquanto eles fazem isso, Deus manda um sobrenatural sobre a vida deles, estremece, as cadeias se quebram, as correntes se quebram, e eles são libertados nesta noite, em meio à tempestade, à adversidade. Se você tem firme o seu propósito, não tem tempestade, não tem cadeia, não tem prisão que vai te fazer parar. Você vai avançar, vai triunfar, e Deus será contigo, e o nome dele será glorificado. E é diante disto, do propósito, do objetivo, eu comecei a meditar nesse texto. Ou seja, para ter um propósito, para ter um objetivo, para manter a constância do propósito. E aí nós vemos a história de Elias e Eliseu. Elias está ali para terminar o seu ministério, Deus iria tomá-lo. E Elias falou: Eliseu, continua, vai embora. Ele falou: não, eu estou com um propósito aqui já, se não é você que vai fazer eu desistir do propósito, não. Elias olha para Eliseu e fala: o que você quer? Rapaz, porção dobrada. Quero porção dobrada. Elias coloca a condição: se você me ver sendo tomado, vai acontecer. Mas Eliseu estava ali na brecha, propósito afiado. Ele falou: não vou perder, não vou sair, não vou perder o propósito. E ali ele viu Elias sendo tomado por Deus. E a história diz que Elias fez 7 milagres, Eliseu 14, outros historiadores falam que foi 8, 16, 15, 30, enfim. Mas o dobro dos milagres, dos sinais que Elias fez, Eliseu fez o dobro dos sinais de Elias, dos milagres. Mas não vou me ater a esses detalhes. Vou pular para o capítulo 4, o versículo 1, o texto que nós lemos aqui. Uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, olha que interessante, irmãos, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ou seja, o propósito daquela casa, daquela família, estava no marido. O marido tinha um propósito da casa e da família. Quando ele morreu, aquela mulher perdeu o propósito, aquela mulher perdeu o foco. Ela vai até o homem de Deus e fala: olha, o meu marido, temente a Deus, servia aqui, teu servo, tu sabes que teu servo temia ao Senhor, mas ele morreu, e agora veio o credor para tomar os meus filhos para servir como escravo. Ou seja, o marido morreu, servo a Deus, temente a Deus. Ela deixou claro isso, ela deixou firme: meu marido era teu servo temente a Deus, era um homem temente a Deus, mas ele faleceu, e eu estou com os meus filhos, e agora o credor veio, porque tem uma dívida muito grande, e o credor veio, e eu não tenho condição de pagar. E o texto de Levítico diz que estabelecia esta lei, que os filhos seriam levados para servir como escravo até a dívida ser paga. Os filhos seriam levados como escravo até a dívida ser paga. Então o credor veio para cobrar. Ela não tinha dinheiro, falou: vai levar os filhos. E ela vai até o homem de Deus. E aí o credor está lá em casa e vai levar os meus filhos. E Eliseu olha para ele e fala: o que eu vou fazer por você? O que eu vou fazer por você? Declara-me o que é que você tem na sua casa. E ela fala: eu não tenho nada. Estava sem propósito. Quando nós estamos sem propósito, perdemos a visão, perdemos o foco, perdemos o sentido, perdemos a noção, perdemos tudo. Mas Eliseu ali direcionado por Deus, ele poderia orar e falar: Deus vai abençoar, mas ele retornou para ela a responsabilidade. Deixa eu te falar, não lance para o pastor a responsabilidade que é sua, não lance para o dirigente a responsabilidade que é sua, não. O propósito você tem que colocar diante de Deus, você precisa cumprir o seu propósito, você precisa estar atento ao seu propósito. Um dia alguém colocou
colocou um propósito diante de Deus, falou, se nós vender a casa, nós vamos dar tanto ao Senhor, nós vamos dar o dízimo, dar a oferta, enfim. Aí eles vendem a casa, vê que é muito dinheiro, falou, não vamos dar tudo isso não, vamos dar um pouquinho menos. Chega diante do homem de Deus, fala, olha, nós vendemos a casa e está aqui o dinheiro. Ele falou, vocês não mentiram para mim, o propósito não foi comigo, foi com Deus. E aí morreram na hora, morreram, não tem como. Então, firma o teu propósito com Deus, firma o teu propósito com Deus. Declara-me o que é que você tem em casa. Ela sem propósito, sem convicção, fala, a tua serva não tem nada, a tua serva não tem nada em casa. Aí ela dá uma parada e pensa, a não ser uma botija de azeite, então tem alguma coisa, não tem nada, mas ela para e pensa, a não ser uma botija de azeite. E aí Eliseu fala, então vai para sua casa agora, vai, pede vasos emprestado para os vizinhos, pede vasilhas emprestado para os vizinhos, não pouca, pede muito. Naquele momento ele coloca a fé dela em ação. Era a fé dela agora que estava sendo colocada em prática, em pedir vasilhas emprestadas. O azeite era pouco, mas ele falou, vai, pede vasilhas emprestadas para os vizinhos, e quando você pegar, fecha a porta com você e os seus filhos, e vai deitando azeite sobre as vasilhas vazias. Ela assim o fez, vai, pega emprestado com um vizinho, com outro vizinho, com um vizinho dali, com um vizinho de lá, sai pegando vasos emprestados. Eu estava vindo agora, saí de casa, né, a Thalita se arrumou, e aí a avó dela não estava se sentindo bem, falou, Thalita, eu preciso ir ao hospital, não estou me passando bem. A Thalita falou, e agora, Natanael? Eu falei, não, vai, pega o carro e vai com a sua avó, leva ela no hospital, pega um Uber e vai embora. E a avó dela, não, Natanael, você tem um compromisso, eu não estou bem, chama o primo. E aí a Thalita ligou para o primo lá, e levou ela no médico. A Thalita foi lá acompanhar. Foi, depois você me liga então. Eu estava saindo de casa, o vizinho, dois senhorzinhos, né? O senhor e a esposa dele, os dois senhores na calçada, agachados. Ela, a senhorinha bem curvada já, e os dois estão lá andando na calçada, procurando alguma coisa. Eu saí com o carro, falei, mas não vou nem oferecer ajuda, vai que está acontecendo alguma coisa. Parei o carro, voltei. Aconteceu alguma coisa, Eduardo? Quê? Aconteceu alguma coisa, Eduardo? Quê? Aconteceu alguma coisa, Eduardo? Quê? Falei, meu Deus do céu, desci do carro. Aconteceu alguma coisa? A esposa dele, não, é que ele tem um aparelho de ouvido e caiu no chão, aí ele não está achando. Já é difícil, já pagamos uma nota para fazer, agora sem esse aparelho aí. Você, o carro, foi, vamos procurar esse aparelho aí, vamos procurar o aparelho. E aí fui lá, eu falei, que cor que é? Ele falou, não é transparente. Eu falei, misericórdia, nesse chão aqui é hoje que eu não chego na mensagem. Jesus Cristo, aí eu olhamos, eu de um lado, eles do outro, e encontrei o aparelho. Quando eu encontrei o aparelho que deu ouvir para ele, ele colocou no ouvido, eu falei, muito obrigado, senhor Eduardo. Foi eu que agradeço. Aí o Espírito Santo falou para mim, tá vendo como ouvir faz a diferença? Ouvir faz a diferença. Ele não estava te ouvindo, mas colocou o aparelho, começou a ouvir. Nessa noite a Bíblia diz assim para nós, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Tem hora que nós perdemos a noção. Deus está falando, nós não estamos ouvindo. Parece que perdemos o aparelho. Eu não estou ouvindo, mas nesta noite aqui, se apodere dessa palavra aqui. Ouça a palavra de Deus direcionada à sua vida, e você vai ver a glória de Deus se manifestando sobre você. E aí, para nós ganharmos tempo aqui, deixa eu correr. Ela pega as vasilhas e pega os seus filhos, fecha a porta e começa a deitar vasilha, o azeite lá nas vasilhas. O interessante é que, diante da situação que ela está, né, o homem era o protetor, o mantenedor da casa daquela época, a honra estava com o homem. Eu fico imaginando o pastor Rogério, João, ela indo pedir vasilhas para os vizinhos, e os vizinhos sabendo, né, poxa, ela está viúva, está com os filhos, está precisando de mantimento, está precisando de um alimento, não vou mandar vasilha vazia não vou mandar não. Eu quando vou no pastor Rogério, a missionária Patrícia manda cheia para mim, não precisa nem pedir, né, sem pedir vasilha, sem pedir nada, já vem cheio. Se eu vou na minha mãe, já sai de lá com a sacola cheia, já sai de lá com a sacola cheia, abençoado por Deus, seja onde for. Mas ela vai e bate na porta do vizinho, me empresta uma vasilha vazia. Eu fico imaginando o vizinho, coitado, está passando necessidade. Vai, vamos, coloca um pacote de arroz aí dentro, coloca um pacote de feijão. E quando ela pega, ela fala, não precisa não, eu quero vasilha mesmo, é vazia, é só vazia. Quero ela vazia, não precisa pôr nada não. Uma conjectura aqui, meu irmão, só para nós ilustrar, para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Põe um arroz, vai no outro vizinho, me empresta uma vasilha vazia. E aí o vizinho fala, poxa vida, que necessidade, que situação. Põe um pacotinho de arroz, um macarrão. E ela fala, não, é vazia, não quero nada dentro. E aí ela vai para casa e fica imaginando o vizinho, né, mas
vasilha vazia, na situação, na condição, e de repente eu fico imaginando aqui, com essa minha mente doida que eu tenho aqui, um vizinho conversando com o outro, falou, rapaz, a vizinha aí pediu uma vasilha para mim, só que vazia, e o outro falou, rapaz, mas ela pediu para mim também, que coisa, né, uma situação dessa, e ela não quis nada não, tudo vazia, e agora, você chamou lá, chamei, mas ninguém responde, fechou a porta, está lá com os filhos dela, eu não sei o que está acontecendo não, irmãos, eu já vou caminhar para o final aqui, mas de repente, de um dia para o outro, pastor Rogério, tem lá na casa dela uma placa escrita assim, ó, Azeite e Companhia, ela agora é distribuidora de azeite da região, porque Deus multiplicou, encheu todas as vasilhas, pagou todas as dívidas, os vizinhos olham e falam, o que aconteceu aí? Eu não sei, mas agora eu sou fornecedor, é ela que me fornece o azeite, é dela que eu estou comprando, na placa da casa dela lá está escrito lá, Azeite e Companhia, é MEI não, ela agora é empresária, Deus abençoou a vida dela, pagou as dívidas, não deve ninguém, e Deus abençoou ela poderosamente. Nesta noite entendam uma coisa, alguém pode não estar entendendo o que você está vivenciando, o que você está passando, quem diria, quem iria entender o processo de José, para ele cumprir o propósito, para ele chegar no propósito, quem iria entender o propósito de Daniel, para ele alcançar o objetivo, mas quem tem um propósito estabelecido por Deus, não perde a visão, não perde o foco e caminha por fé. Nesta noite, você não vai sair nem pela direita, nem para a esquerda, você vai se manter firme, caminhando por fé, tendo a certeza que Deus vai te honrar. Ela perde os vasos, perde as vasilhas, mas quando ela entra na casa dela, ela fecha a porta. Porque tem gente que não vai acreditar no seu milagre, tem gente que vai desacreditar e ainda vai desmotivar. Então tem milagre que é entre você e a sua casa, Deus vai fazer com você e a sua casa. Vai lá, o homem de Deus falou, vai, pega as vasilhas, entra na sua casa, do pouquinho que você tem, começa a virar nas vasilhas. Se ela contasse para o vizinho, quem ia acreditar? Lembra lá a história de Noé, ele contando, todo mundo desacreditando, duvidando, zombando dele. Imagina ela com um pouquinho de azeite, mas ela fechou a casa com os seus filhos e começaram a deitar azeite, a deitar azeite, a deitar azeite. O interessante é que quando acabou as vasilhas, o texto não vem dizer que o azeite cessou, não, cessaram o azeite é que o azeite acabou, não tem mais azeite. O texto diz que quando acabou as vasilhas, o azeite parou, ou seja, parou o azeite porque não tinha mais vasilha. Se tivesse mais vasilha, ainda continuaria sendo derramado azeite. Nesta noite, deixa eu te falar, a fé dela foi colocada em prática, e ainda ela foi ousada, pegou bastante vasilha. Então nessa noite receba esta palavra profética sobre a sua vida, caminhe por fé e seja ousado, porque o azeite vai ser derramado enquanto você tiver vasilha. Se é uma, vai ser uma, se é duas, se é 5, se é 10, se é 1000, encha de azeite a vasilha, encha de azeite as vasilhas e caminhe na presença de Deus. Cheios foram os vasos, ela vendeu, pagou a sua dívida e viveu do resto, ou seja, até o momento, ela tinha perdido o seu propósito com a perda do seu esposo, mas o profeta falou, o seu propósito está dentro da sua casa, você não precisa buscar fora o seu propósito. O que você tem na sua casa? Meu marido não deixou nada, me deixou dívida, não, tem alguma coisa lá. A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite, então é aquilo que vai acontecer um milagre. É com aquilo que vai acontecer um milagre. Quando nós vemos Jesus, ele olha para os discípulos e fala, vamos alimentar essa multidão. Senhor, nem se tivesse um atacadão aqui do lado, nós ia conseguir manter essa multidão aí. Mas o que é que vocês têm? Não tem nada, a não ser aqui uns pãezinhos, uns peixinhos. Então manda sentar a multidão que todo mundo vai se alimentar. Nesta noite, Deus vai fazer com aquilo que você tem nas mãos. Ainda que alguém duvide, está indo para a guerra com isso aí, uma funda, não vai acontecer nada. O pessoal agora está vindo aí, ó, agora é a era da cibernética, é guerra nuclear, é mísseis, é tecnologia. Você com uma funda, é o que você tem na mão, é o que Deus vai honrar você. Mas você está indo para a guerra desse jeito aí, com um cântaro, com tocha, e vai gritar nessa guerra aí com um exército tão poderoso desse, então você vai encher sua boca de brado e de glória, e vai adorar o nome do Senhor, e não tem muralha que vai se deter diante de você. É o que você tem nas suas mãos, é o que Deus vai honrar a sua vida. Davi falou, eu estou num propósito aqui, Deus, né, falou comigo, e aí falou, não, mas Davi, nesse propósito seu aí, não vai dar certo não, pega essas minhas vestes aqui,
pega essas minhas vestes aqui, você vai triunfar. E ele colocou e falou, não, esse aí é o seu propósito, meu propósito é do meu jeito aqui, deixa eu ir com a minha funda aqui, vai dar certinho. E com aquilo ele foi vitorioso, Eu caminho aqui para finalizar. E aí o versículo 7, então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Propósito perdido, mas aonde ela encontrou o propósito? Dentro da sua casa. A casa dela estava perdida, os filhos dela estavam para se perder, a honra dela estava para se perder, o resto da alegria, que era ter os filhos, estava para se perder. Ela estava perdendo a moral, a alegria física, a alegria espiritual, em todas as áreas ela estava perdendo. E aonde ela encontrou isso? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa, lá dentro da casa dela, um pouquinho de azeite, Deus devolveu a ela a alegria, Deus devolveu a ela a abundância, Deus devolveu a ela a honra de permanecer com os seus filhos, e ela não precisou expor para ninguém, foi fechada dentro de casa com os seus filhos, dentro da presença de Deus, que vivenciou um sobrenatural. Nesta noite, deixa eu te falar, não vai se perder, você não vai se perder, a sua casa não vai se perder, os seus filhos não vão se perder, a sua família não vai se perder. Mas pastor, a porta fechou. Continua acreditando. Tem situação que é entrar dentro de casa, fechar a porta e clamar a Deus, porque o texto diz, clamai a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem ora, não tem um jargão que diz, quem ora tem vitória, e tem mesmo, ora no secreto, fala com Deus no secreto, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. E eu finalizo aqui. Outro dia estávamos aqui, eu lembro que ainda jovem, estávamos numa campanha aqui que era realizada às quinta-feira. Pastor Valdir, juntamente com a sua irmã, realizavam as campanhas aqui à quinta-feira. E naquele tempo, eu jovem ainda, pastor Rogério me dava oportunidade para algumas palavras. E um dia era um feriado, fui numa consagração em uma igreja, e eu estava muito abatido, triste. Falei, Senhor, né, já sou um jovem, já a porta fechada, está estreito na terra, Deus. Estei desempregado, olhava para o pastor Rogério, né? Começou a trabalhar registrado com 14 anos. Olhava para o meu irmão Daniel, começou a trabalhar registrado com 14 anos. Falei, Senhor, o negócio está estreito aqui, Senhor. Já estou com 18 e nada, Senhor. Já mandei 200 fotos no McDonald's, já estou quase não pedindo minhas fotos de volta lá. Toda vez que entrega o currículo, manda uma foto junta. Ninguém chamava. Eu vou pegar minhas fotos de volta lá, não é possível. Estão fazendo alguma coisa com as fotos lá. Ou eu sou feio demais, que ninguém me chama. Deixa um currículo com a foto sua no McDonald's naquela época. Nunca chamou. Falei, misericórdia, vou lá buscar de novo. E aí, no meu quarto, voltei daquela consagração, me ajoelhei no meu quarto, fechei a porta e falei no secreto com Deus. Vim à noite aqui para aquela campanha, estávamos aqui no culto, eu sentava no fundo, muito tímido, né, sentava lá no fundo lá, e aí Deus toma a serva de Deus e vai até a mim e fala, vou te falar o que você falou comigo de manhã hoje, que eu ouvi o que você falou. E aí começou a falar justamente a oração que eu tinha feito, e quando terminou a oração, aí Deus começou a falar comigo, agora eu vou falar com você, você me disse isso, e agora eu digo para você o que eu vou fazer na sua vida. E aí Deus começou a se manifestar. Então tem clamor que você não precisa fazer público, oração é no secreto com Deus, e Ele vai te recompensar publicamente. É no secreto com Deus. Tem clamor que você fala, mas aqui ninguém ouve, ninguém vê, mas Deus está ouvindo, e Ele vai vir ao teu favor, Ele vai vir ao teu encontro, Ele vai te responder. É no clamor, quando você coloca um propósito estabelecido, Deus te honra. Naquele tempo, desempregado, eu juntamente com o presbítero Rogério Nominato, né, o Rogerinho, né, éramos amigos, eu orava aqui junto com as irmãs, toda terça e quinta, e pedi, pastor, vamos fazer uma campanha de oração aí todo dia na igreja? Amém, amém, pode orar todo dia. Eu orava, e chegava nos dias de oração das irmãs, nós orávamos, eu e ele. E aí um outro jovem falou, posso orar com vocês? Ora, qual que é o propósito? Meu propósito é esse, rapaz, o negócio está estreito aí, e misericórdia, vamos orar. E aí nós orávamos, chegava terça e quinta, as irmãs paravam de orar e aquele jovem levantava e nós continuávamos orando. Ele falou, rapaz, passou 2 semanas e falou, tem como vocês levantar não? Quando terminar a oração das irmãs, porque eu não tenho mais palavra não. Toda a oração as irmãs pedem para eu dar uma palavra, eu não tenho mais nada para falar para as irmãs não. Levanta aí vocês da oração para orar. Mas eu lembro que oramos a primeira semana.
E não tinha nem terminado o propósito. Ele saiu daqui da oração, passou na casa de um irmão e voltou naquele culto. Era uma quinta-feira, novamente a campanha. Nós estamos aqui à noite, e lá vem ele com um sorrisão. E eu e o Rogerinho já há alguns dias já em oração e nada, vem ele com aquele sorriso e fala: rapaz, deixa eu falar um negócio para vocês. Saí daqui da oração, passei na casa de um irmão ali, ele pediu para passar lá. E quando eu passei, ele me deu uma caixa. E quando eu abri aquela caixa, tinha um sapato. Rapaz, era o sapato que eu queria. Eu não tinha sapato para vir para a igreja e Deus me abençoou com um sapato. Esse era o propósito da minha oração. Falei: glória a Deus, Deus te abençoou. Eu vejo aí então um cheiro de chuva, está vindo a nossa bênção. Falei para o meu amigo: vamos continuar. Ele já pulou na nossa frente aí, mas vamos continuar em oração. Ele falou: mas eu nem terminei a bênção ainda, deixa eu te falar. Quando eu peguei o sapato e eu fui calçar, senti que tinha alguma coisa dentro. Eu falei: é mesmo? É. Quando eu coloquei a mão para ver se era papel, tinha um valor lá dentro. A minha dívida que eu devia, eu paguei com aquele valor. Deixa eu te falar, se você estabelece um propósito diante de Deus, Deus vai te honrar. Ninguém sabia, não falamos para ninguém, mas nós estávamos de joelho diante de Deus, colocando o nosso propósito diante do Senhor, e Ele nos atendeu. Nesta noite, eu finalizo com esta palavra: Deus vai te honrar de maneira sobrenatural, assim como Ele fez com essa mulher. Ela teve azeite para abençoar, para pagar as suas dívidas e ainda para viver do resto que sobrou. Deus vai te abençoar de maneira sobrenatural, que não vai te faltar nada. Você não vai padecer, porque a provisão, a providência de Deus será abundante sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, diante do poder da palavra que está sendo liberado nessa noite, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu propósito. Mantenha a constância, mantenha a clareza do propósito, e Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Meus irmãos, a hora já foi. Para aqui, senão o pastor puxa meu terno, né? Meu terno, agora que tá com muito medo no começo, agora solteiro, irmão, agora, meu Deus do céu. Deus abençoe, muito obrigado, Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus, maravilha.